Estamos no ar, bom dia a todas e a todos. Esse é o Contatos Imediatos Educacionais, um programa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo, da Rede Municipal de Porto Alegre. Começamos a semana do Setembro Amarelo, falaremos sobre esse assunto tão importante, ainda mais nesse momento. Contudo, hoje estamos com a Sra. Fancy Borges, nossa diretora que está aqui. Tudo bom, Fancy? Tudo bem, bom dia. Nós Bom vamos dia, fazer comunidade. Nós vamos fazer um comunicado agora no início, porque não oficialmente hoje é a data marcada pela Prefeitura para as escolas reabrirem suas portas. Contudo, temos uma série de dificuldades e, por isso, a nossa escola e uma lista de outras escolas, sem condições de abrir, também não abrirão suas portas. Então, a senhora Fontes vai explicar o que está acontecendo hoje para nós um pouquinho. Bom dia de novo. Então, a Escola Nossa Senhora do Carmo não vai abrir as portas hoje, porque, dentre vários motivos, nós não temos condições sanitárias para receber alunos, seja para almoçar, seja para outras atividades pedagógicas, como o nosso secretário de Educação diz que é tão importante que os alunos estejam em sala de aula, que os alunos estejam na escola, que os alunos estejam em contato. Mas nós não temos condições sanitárias para isso. A nossa escola está com uma falta d'água muito grave, não temos como fazer a higienização dos espaços de sala de aula, dos espaços de alimentação, refeitório e cozinha. Então, sem limpeza, a escola ficou fechada por quase 6 meses. Vocês imaginam como está a sujeira e o pó. Sem limpeza, não tem como fornecer alimentação para os alunos. Nós também estamos com problema na energia elétrica. A nossa luz fica caindo há muito tempo. Entramos em contato com a SMED, com a manutenção, e já foi solicitado que se faça o reparo, que se faça o conserto, mas até agora a gente não teve retorno quanto a isso. Então, a gente pode ter problemas de choque elétrico nos alunos, e a gente pode ter problemas de não ter luz na escola mesmo. E aí complica a questão de fazer alimentação, de receber alunos, e etc. e tal. Para além disso, a empresa que administra os funcionários, seja da limpeza ou seja da cozinha, não forneceu todos os itens necessários para que os funcionários possam trabalhar na escola. Esses itens como luvas, o suficiente, máscara, guarda-pó, aqueles uniformes, esses não foram recebidos pelos funcionários. A empresa deveria mandar 15 luvas e máscaras para os funcionários trabalhar. Receberam 2. Então, está faltando que a empresa também encaminhe esse tipo de material para os funcionários poderem fazer o trabalho na escola. Então, por uma série de problemas, a nossa escola não tem a menor condição sanitária de receber ninguém aqui, porque o que a gente está prezando nesse momento é a vida dos nossos alunos, dos nossos funcionários e dos professores. Então, nós não vamos nos responsabilizar por abrir uma escola que não tem condições nesse momento. Quando nós formos abrir, quando nós tivermos todas as condições sanitárias, vamos avisar a comunidade. Perfeito, Fancy. Então, a Secretaria Municipal de Educação está avisada, sabe dessas questões e a comunidade também, né? É isso mesmo. Aí a gente avisa quando tivermos condições. Nesse momento não é possível receber ninguém, além de mim, que tenho que ficar aqui, e os funcionários que estão tentando fazer a organização da escola, mesmo com essas condições precárias. Perfeito. E o trabalho remoto continua, reuniões online todos os dias com as equipes, Exatamente. com os setores e as atividades sendo enviadas pela plataforma. Pelo aluno POA, o aplicativo. Legal. Quem não tiver o aluno POA, entre em contato aqui na página da escola que a gente encaminha o link para se inscrever. Perfeito. Muito bom esclarecimento, Fancy. A gente começa hoje uma semana de Setembro Amarelo, então gostaria que tu desse as boas-vindas para os nossos convidados. A Gabriela já está aqui, a gente vai conversar agora sobre esse assunto tão importante. Ai, Gabriela, bem-vinda. Um prazer te receber aqui na live da nossa escola. Esse assunto que é tão importante para alunos, para pais, para professores, enfim, para todas as pessoas, que é a questão da saúde mental, e é um prazer te receber aqui para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fancy, obrigada, André, né, o convite de participar e fazer uma construção com vocês, né, nesse momento que está tudo tão esquisito, tudo tão diferente,
a gente possa pensar em práticas mais saudáveis para se proteger um pouquinho também. Legal. Vamos falar com a Gabriela agora até o meio-dia. Fancy, obrigado, bom trabalho aí, toma todos os cuidados, tá? Pode deixar. Tchau, tchau. Se cuida. Então tá, obrigado, Gabriela, por estar aqui, obrigado por aguardar um pouquinho para a gente começar. Os avisos eram muito importantes, hoje é um dia importante, o comunicado da prefeitura não é oficial, então as equipes diretivas, equipes pedagógicas, grupo de professores, comunidade, estudantes, têm que se organizar para, de alguma forma, resistir, para deixar mais claro ainda, que é claro para todo mundo, que o que importa é a vida, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. A Gabriela, ela é psicóloga, especialista em luto, especializando em análise comportamental clínica pelo IBAC, ou IBAC, e mestrando em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do CORA, Núcleo de Luto do CEF e do Corpo Técnico do Projeto Girassol, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, atua com promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Não é pouca coisa, e nós vamos falar sobretudo de saúde, né, Gabriela? Obrigado pela tua presença. Exatamente, André, primeiro contextualizar, assim, a saúde mental, ela não pode ser negligenciada no momento em que tudo se volta para os cuidados físicos, né, no sentido de evitar essa contaminação. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, as pessoas que estão com um sofrimento importante, que estão em um tratamento, que já têm algum acompanhamento médico, né, esses cuidados em saúde mental, consulta com psiquiatra, acompanhamento com psicólogo, se puder, eles não podem ser negligenciados no período de pandemia, né? Nós estamos batendo muito na tecla do distanciamento social, do uso da máscara, da higienização, do álcool gel, e isso é fundamental, tem que ser a nossa prática diária. A questão é que os cuidados em saúde mental, nesse momento, eles não podem ser negligenciados. Mas sim, em função do que a gente está vivendo, eles precisam ser adaptados, né? Primeira questão, as cobranças. Todo mundo está fazendo o melhor que pode nesse momento. Então, baixar um pouco também o nosso nível de cobrança. Tem pais em casa que estão pela primeira vez convivendo tanto tempo com os filhos, tendo que ajudar nas atividades à distância das escolas, tendo que conviver com um monte de gente dividindo o mesmo espaço, às vezes o mesmo acesso ao computador ou ao celular. Então, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que enviar alguma coisa, o filho tem que fazer a aula. Então, está dando uma sobrecarga, né, de obrigações, porque as pessoas estão com aquela falsa ideia de que está em casa, está parado, não está trabalhando, né? A gente está ouvindo agora, os professores não querem voltar a trabalhar, os professores não pararam de trabalhar, né? Os alunos não pararam de ter aula. As pessoas, não é porque elas estão isoladas que elas não estão trabalhando, né? Então, vamos aliviar as cobranças. Saúde mental significa ser gentil com aquilo que a gente consegue fazer. Não fazer essas comparações. O outro está fazendo muito mais. Eu deveria fazer também? Não. O outro tem as suas condições, ele tem os seus recursos que são diferentes dos meus. O que eu puder me manter hoje saudável e sobrevivendo à pandemia, já está ótimo. A gente precisa normalizar essa questão de não ser o fiscal da quarentena um do outro. E não se exigir tanto também. Legal. Perfeito, ótimo. O pessoal está aqui já. Só vou dar bom dia para eles e a gente já entra mais nesse assunto que tu deu esse esclarecimento fundamental agora no começo, Gabriela. A nossa colega Rosane Paim Rosseto está aqui, bom dia. Nossa colega Bruna Maia, bom dia. Nossa colega Magda Vieira, bom dia. A nossa colega, a Sora Carol, professora de artes, que produz aqui esse programa para nós. A vida é nosso maior bem. A Sora Magda, que já esteve aqui conversando também, diz preservar as vidas. Quando a prefeitura criou o cronograma de volta às aulas, a bandeira estava vermelha. Incrivelmente, a bandeira ficou laranja para todo o estado. A Sora Carol diz, assuntos podem ser usados como aula, né? Esses assuntos, ela menciona. A Sora Magda diz, parabéns para a Fancy pelo esclarecimento. A Sora Lisiane, a nossa vice-diretora, professora de matemática. Gabriela, obrigada por estar aqui. Considero que normalmente a saúde mental é negligenciada, ainda há muito preconceito. Excelente a tua fala inicial. Gabriela, vamos, nesse começo, assim, esclarecer o que é o Setembro Amarelo, né, o que ele significa e, fundamentalmente, para que ele serve. Então, Setembro Amarelo seria um mês em que nós pensaríamos em práticas de prevenção ao suicídio, né?
que tem de bom e o que tem de não tão bom assim nessa prática? Setembro Amarelo, ele é o mês em que falar sobre um tema que ele é tão tabu, ele é mais normalizado. As pessoas têm medo de falar sobre suicídio, né? O suicídio, ele não deve ser um tabu, mas ele também não pode ser falado de qualquer forma. Exige respeito e exige responsabilidade nas informações que a gente repassa. Então, ele é um mês que ele nos aproxima de uma forma mais tranquila do tema, as pessoas acabam tendo mais informações acerca do que é o fenômeno de suicídio, onde buscar recursos, onde procurar ajuda, né? Para quem está passando por um sofrimento muito intenso e pode estar pensando sobre isso, ele seria um mês direcionado a normalizar que isso não acontece só com essa pessoa e ela tem meios e tem recursos e formas de ser ajudada. Então, ele é um mês que ele vem propagar um tema que a sociedade faz questão de manter como tabu, né? Porque morte, porque suicídio são temas que incomodam. Então, é melhor a gente fingir que não está havendo. O que seria não tão legal, a gente pode pensar em relação ao Setembro Amarelo? É que quando acaba setembro, né, virou o mês, parece que o suicídio desaparece. Não falar sobre a dor, não falar sobre o tema, não vai fazer com que ele não exista, não faz com que a dor não esteja presente, né? A questão é que o Setembro Amarelo, ele tem que ser obrigatoriamente acompanhado de campanhas de promoção de saúde mental e qualidade de vida. Então, não adianta a gente só falar sobre isso em setembro. Nós precisamos falar sobre saúde mental todos os dias do ano. E o que engloba a prevenção ao suicídio que a gente foca tanto em setembro, né? O que é a qualidade de vida? É oferecer recursos para que as pessoas tenham condições de viver com dignidade, elas tenham condições de viver bem, que elas tenham acesso à saúde mental. Então, ter acesso a médicos, ter acesso a psicólogos, ter acesso a psiquiatras, ter acesso à medicação, né? Ter acesso a saneamento básico, ter acesso à escola, alimentação, aluguéis que as pessoas podem pagar, tudo isso que é fomentado por políticas públicas é qualidade de vida. Então, quando a gente pensa que nós estamos falando de fomentar qualidade de vida e prevenção ao suicídio, nós obrigatoriamente temos que ampliar isso para as questões de políticas públicas. Nós temos que militar e cobrar que essas coisas sejam acesso à população, né? Que o bom controle de doenças existentes, como diabetes, como HIV, que o combate à gravidez na adolescência, que tudo isso possa ser pauta, porque tudo isso também é saúde mental, né? Então, o discurso, quando ele é só feito no sentido de que eu estou com um problema e eu busco um psicólogo, ele se torna um pouco vazio, porque isso não é a realidade da maioria da população, né? O acesso a uma clínica psicológica ou a um psicólogo particular, ele ainda não é a nossa realidade. E ele também é muito pouco, ele é muito vago, porque daí ele fica muito no individual. Nós precisamos pensar em saúde mental, em prevenção ao suicídio, ao nível de coletividade, né? Transformando o quê? Pequenas ações. Então, uma escola que pode oferecer merenda, ela faz saúde mental quando ela alimenta as crianças, né? Uma escola que opta, nesse momento, por ser responsável e não retomar as atividades pensando que coletivamente não vai poder proteger os seus alunos e os seus funcionários, isso é saúde mental, né? As pessoas não conseguem hoje enxergar, André, o custo que isso tem para quem toma essas decisões. Por isso que é importante formar redes de apoio, seja a nível de apoiar quem está tomando decisões importantes, seja a nível de cobrança de quem precisa ser cobrado, e a nível mais individual de quem está em sofrimento. Perfeito, legal. O pessoal está aqui, a Bruna diz, muito importante controlar a ansiedade nesse momento. A Sora Carol, ótima comparação, a competição nos adoece, cada um é um ser único, hashtag saúde mental. A Sora Magda colaborando aqui também. E a Bruna faz uma pergunta interessante. Só deixa eu dizer o que a Carol disse aqui. Acesso à qualidade de vida é muito importante, que bom te ouvir, Gabriela. Cuidar uns dos outros, estejamos atentos para que possamos ser rede de apoio. A Bruna faz uma pergunta que vai no sentido de orientação. Eu acho que a gente tem dois assuntos principais que tu falou, que são as políticas públicas, a gente pode especificar um pouquinho elas, mas tem essa questão de orientação que ela é mais urgente, ainda mais tratando de escola, né? Então a Bruna diz, como conversar sobre o tema na escola, ou quando abordar esse tema na escola? E aí eu acho que a gente entra nas possibilidades de orientação, né, quando se está
nesse contexto. Exatamente. O que nós precisamos ter como básico quando eu estou ouvindo sobre um sofrimento? Lembrar do rock. O que é o rock? Eu ouvi alguma fala que me chama a atenção em relação ao que estão falando. O que estão me dizendo? Talvez a pessoa não esteja me falando diretamente, eu estou pensando em suicídio ou eu quero me matar. Mas frases no sentido de eu estou com sofrimento muito intenso, minha vida não vale a pena, eu sou um peso na vida dos outros, eu queria que tudo acabasse, eu queria desaparecer. Frases nesse sentido que a gente escuta dos nossos amigos ou dos nossos alunos, elas nos falam de sofrimento, né? O que eu preciso fazer? Rock, reconhecer o risco. Quando eu escuto algo nesse sentido, eu preciso estar atento o que a pessoa quer me falar quando ela está me expondo um sofrimento dessa forma, né? E aí eu vou para a segunda parte do rock, que é ouvir. Eu vou ouvir de forma acolhedora e sem julgamento o que essa pessoa tem para me dizer, né? Eu escuto, eu pergunto, mas essa escuta e essa conversa, ela tem que ser num momento que eu tenha tempo para escutar, eu tenho que ter condições emocionais de ouvir isso, né? E precisamos ser sinceros, às vezes eu não vou dar conta de ouvir. Então, se eu reconhecer esse risco e eu já identifiquei que eu não consigo ouvir sobre isso, isso me causa sofrimento, me gera ansiedade, eu vou chamar alguém que eu sei que possa fazer essa escuta mais qualificada. Um colega, eu vou dividir isso com um colega, com um parente, né? Dependendo da situação. Eu ouvi, eu não julguei, eu não vou usar frases do tipo, tu não tá pensando sobre isso, né? Porque eu já tô confirmando que a pessoa negue. Tu não tá pensando aquela coisa de maluco, né? Tu tem que pensar em Deus, tu tem que pensar na tua família. Pode ter certeza que a pessoa tá pensando sobre tudo isso. Eu tenho é que ouvir o que o sofrimento dela me diz. E o C do rock é conduzir. Conduzir no sentido que a pessoa receba ajuda qualificada. Se eu identifico que é uma situação de emergência, essa pessoa ela está numa crise, ela está me falando que ela tem planos, que ela está efetivamente pensando em se machucar, eu vou conduzi-la para que ela receba atendimento imediato, né? Senão, eu vou pensar quais são as redes de apoio que existem no meu local, que existem como possibilidade real dessa pessoa receber atendimento. E como instituição, a possibilidade real, ela precisa ser pensada, porque a gente não pode correr o risco de encaminhar esse jovem, esse aluno, esse colega, para que ele fique pipocando nos serviços e nunca receba de fato o atendimento, né? Então, o que é primordial enquanto instituição? A gente ter uma lista de contatos, né, de locais que a gente sabe que essa pessoa vai receber o atendimento e sempre pedir contra-referência do serviço, né? Que é isso? Certificar que essa pessoa foi atendida. Porque senão a gente encaminha para um lado, ela vai lá, é encaminhada para o outro, é encaminhada para o outro, ela está sempre contando sobre o seu sofrimento e nunca encontrando a ajuda necessária. Então, isso como instituição é importante que a gente organize. Vamos conhecer quais são os serviços de saúde do nosso local, né, do nosso território. Vamos telefonar, vamos mapear, vamos fazer parcerias. Às vezes, só esperar que possam ajudar, né, que a ajuda venha de cima, ela não vai chegar. Então, como é que a gente se organiza enquanto instituição? Como é que a gente dá suporte para os colegas? Por exemplo, a escola tem o SOI, né? O SOI, ele acaba se tornando o serviço de referência dos alunos. Então, são esses professores que, bom, o André, por ser da filosofia mais ainda, né, que vão receber essa escuta. Então, André, tu também consegue compartilhar com os colegas e sempre no sentido de montar redes de apoio, né? Quem escuta, quem cuida, precisa ter a sua própria rede para poder debater, para poder pensar junto quais são os encaminhamentos necessários. E quem está com o sofrimento intenso, quem está passando por essa situação, não pode ficar sozinho. Precisa ser apoiado também. Né? Legal. E o que é primordial quando a gente está escutando sobre isso, sobre suicídio, sobre o desejo de morte, nós nunca prometemos sigilo. Tá? A questão do sigilo, ela nos atinge de alguma forma, porque como nós somos os escolhidos para compartilhar esse segredo, muitas vezes nós vamos sentir que nós precisamos honrar, né, essa confiança e manter o sigilo.
O sigilo, ele não pode ser mantido, porque a vida de alguém é algo muito grande para a gente dar conta sozinho. Então, a gente agradece a confiança, mas a gente esclarece que essa informação vai ser passada para pessoas da nossa confiança, para que a gente possa cuidar melhor dela, né? Eu vou cuidar de ti, então eu vou garantir que tu tenha o acesso à ajuda que tu precisa, mas eu não posso prometer que isso vai ficar só comigo. E aí a gente vai montando as redes de apoio. Legal, perfeito, excelente, Gabriela, muito legal o rock. E já vamos instituir lá na escola, né? Muitas colegas aqui estão escutando, colegas do SOI, da equipe diretiva, Super professores, importante, colegas né? em geral. E o SOI na escola sempre foi uma referência de fato, né? Desde que eu estou na escola há alguns anos, 4 anos, mas o SOI tem uma história antiga ali, todas as equipes, todas as colegas que passaram pelo SOI sempre com um trabalho fundamental na escola. Agora essa nova equipe também, as colegas estão aqui, e a gente até fez alguma coisa parecida, né, do ano passado para cá, que é reconhecimento, escuta e cuidado, sem saber, né, sem ter psicólogos na equipe, mas que Por legal, intuição. por intuição, por necessidade, né, por urgência. Mas muito legal, reconhecer, ouvir e conduzir, muito importante tu dizer que quem ouve também precisa ser ouvido, que todos precisam de cuidado, fundamental. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que tu vê que estão as questões na rede pública, das políticas públicas, se tu acha que estão bem, se elas dão conta do atendimento, qual é a tua visão, assim, sobre o estado das coisas públicas nessa área? Só antes de a gente entrar nisso, André, só complementando, a Bruna também tinha perguntado quando é que a gente fala do tema, né? Quando é que a Sim, gente isso, introduz. bem lembrado. Saúde mental tem que ser tema curricular. A gente diz que saúde emocional tem que ser componente de currículo, né? A gente pode não falar sobre suicídio, porque o suicídio ele é o desfecho que tem que ser evitado. Agora, o fomento da saúde mental, espaços de acolhimento, espaços de compartilhamento sobre o que são práticas de saúde mais personalizadas também para todo o nosso território e as condições da escola, elas precisam ser fomentadas ao longo do ano, né? Então, inserir alguma oficina de arte, alguma arte-terapia, oficinas de música, esportes, tudo isso é saúde mental, ter rodas de conversas periódicas sobre temas que são de interesse deles, né? Sobre questões emocionais, então, trazer convidados, pessoas que possam conversar sobre temas, sobre bullying, sobre violência intrafamiliar, sobre violência conjugal, sobre gravidez, né? Tudo aquilo que a gente sabe que vai fomentar uma saúde emocional no adolescente e no jovem. Então, nós precisamos que isso seja uma rotina na escola. Aí o suicídio, ele vai ser uma pauta em setembro de algo que a gente está evitando, mas a gente já fez uma construção anterior. Perfeito. Em relação às políticas, André, hoje a gente tem o comitê, né, estadual, que ele é de prevenção às violências, então dentro do comitê estadual tem de prevenção ao suicídio. Foi lançada uma cartilha no passado, né, nós criamos com a cartilha muito direcionada às escolas, né, sobre práticas de prevenção à autolesão e ao autossuicídio, né, e o suicídio. O que nós temos hoje? Nós estamos ainda caminhando em termos de políticas, justamente porque o nosso foco é em setembro, quando então existe um movimento e aí existe também um investimento em promoções, em campanhas, mas o resto do ano a gente sabe que está muito defasado a questão de saúde mental. As escolas não terem psicólogos, né? Os postos de saúde não terem psicólogos, o acesso à saúde mental, em termos de psicologia e psiquiatria, ele ainda é muito restrito para parte da população. Então, tu entra na fila, tu espera muito tempo para ter acesso, né? As medicações, às vezes, tu não consegue renovar tua receita, tu não consegue nunca mais ver o mesmo médico, faz um acompanhamento de como está desenvolvendo, e isso dá espaço para questões de ansiedade, para questões de depressão, que elas sejam fomentadas. Então, na verdade, as políticas públicas, por mais que hoje a gente tenha esse comitê que pensa em práticas, precisa muito que a saúde seja o nosso carro-chefe, né? E a saúde precisa dialogar com a educação, precisa dialogar com outros espaços. Porque onde é que os nossos jovens, as nossas crianças, eles passam a maior parte do dia dentro da escola, né? Então, a saúde precisa olhar que o campo de intervenção é a educação, são as escolas. E precisa direcionar para que o acesso à saúde se dê também nesse ambiente escolar. Né? A gente engatinha ainda nisso, mas é importante que a gente não pare de militar e de exigir e bater pé, né,
para que isso venha se tornando realidade. Muito bom. Tem umas participações aqui, para a gente aproveitar os últimos minutos, e também a gente vai falar, Gabriela, sobre a tua decisão de fazer psicologia, né? Porque é sempre legal saber como é que esses seres humanos que nós somos antes da nossa profissão chegaram nela, né? Deixa eu só dizer aqui, tem umas perguntas boas. Carol falou. A Sora Adriana, nossa professora de ciências, coordenadora pedagógica também, que estava no SOI, começou o trabalho no SOI conosco, muito legal, muito importante. Ela diz, é importante discutir sobre esse assunto e como agir diante de uma situação assim. A Sora Elaine, que é a Sora de Geografia e também está conosco no SOI, um trabalho muito importante também. Me parte o coração ver jovens cheios de possibilidade perderem a chance de ter uma vida plena por falta de políticas que deem chance de realizar suas aspirações. Por isso é importante vermos bem onde vamos depositar nosso voto e que sejam candidatos que defendam a educação. A Sora Magda diz que está fazendo pós-graduação em arte-terapia, isso é bem forte na escola, né? Nós temos a Sora Vânia também, que trabalha com arte-terapia, que é professora de artes, que está no SOI também. Trabalho de artes, trabalho com esportes é muito forte na escola e os alunos gostam muito, né? Alunos e alunas. A Bruna, excelentes ideias para desenvolvermos na escola, obrigada pela presença. A Sora Carol, tudo que ajuda na saúde emocional e controle das emoções certamente é benéfico, precisamos de psicólogas na escola. A Sora Cris, de educação física e também no SOI, bom dia, tema muito importante. E a Sora Magda pergunta se ensinar respiração e meditação ajuda. Ajuda. Tudo que for para controle de ansiedade, né? Respiração diafragmática. A gente tem visto estudos de crianças que começam a meditar pequenininhas nas escolas, elas têm um maior controle, né? Controle de impulsos, controle de ansiedade. O que é fundamental que a gente também possa fazer educação emocional para as crianças no sentido de que elas saibam reconhecer as suas emoções, não como boas ou ruins, mas que fazem parte do seu desenvolvimento, que são naturais, e que elas têm os seus momentos, né, de aparecer. Então, a raiva, a tristeza, né, essas emoções que a gente diz como negativas, também elas fazem parte, não no sentido de punir a expressão delas, mas de fazer o controle. E tu falou da arte, né, André? Há muitas coisas que são do afeto, às vezes não conseguem se transformar em palavra, mas sai muita facilidade na expressão artística, né? Então, quando a gente também enxerga que algum aluno ele está com essa dificuldade de falar, porque às vezes o falar leva muito tempo para elaborar o que eu vou dizer, a gente pode oferecer a arte e o esporte como excelentes recursos de expressão, né? O afeto sempre dá um jeito de sair, se não sair na palavra, ele sai de outra forma. Perfeito. Tem um histórico muito importante na escola, de dança, de teatro, de música, né? A escola tem 18 anos, e grande parte, equipes passadas, direções passadas, professores e professoras que ainda estão lá, fizeram um trabalho muito importante nesse sentido, que é muito legal mesmo, tem toda a razão. Gabriela, para a gente terminar os últimos minutinhos, como é que a Gabriela chegou na psicologia e essas especializações que tu tem são tão importantes, por que elas também? Eu tentei me aventurar em outras áreas da saúde, fui para fisioterapia, né? Mas a psicologia chamava o contato com o outro, a história de vida dos outros, né? As pessoas são universos e o psicólogo ele tem o privilégio de conhecer universos completamente diferentes do seu, de explorar um pouquinho esses espaços também, né? Já na minha graduação eu comecei a pesquisar cartas de suicídio que eram postadas em redes sociais, então meu TCC foi sobre isso. Sempre foi uma temática que me mobilizou, né? O sofrimento humano, por que as pessoas não recebiam aquele apoio, aquele auxílio, onde é que a gente tinha falhado de alguma forma, né? E a partir, então, dessa minha ideia do TCC, comecei a me aproximar mais das temáticas de suicídio, fui parar no luto também, que é o momento posterior, então, de fazer também esse acompanhamento com as famílias. E com a minha orientadora de TCC, a gente criou esse projeto Girassol, então, ali que está na UFSPA. E nesse projeto a gente faz prevenção e promoção de saúde mental nas escolas. Então, a ideia é que, passada a pandemia, a gente possa fazer, então, cursos de qualificação dos professores sobre a temática do suicídio e da autolesão. E a gente possa levar esse conhecimento que a gente está construindo na academia para o foco que são as escolas, que é o foco do projeto. Que legal, muito bom. Essa cartilha é muito importante, então depois se tu puder dar o acesso a ela. Te envio. Te envio, sim. Vai ser muito importante que esses casos, né, a gente acompanhe diariamente na escola. Gabriela, foi muito esclarecedor, muito carinhosa essa tua presença aqui, muito importante. Então, em nome da escola, da equipe, das colegas, eu te agradeço. Fica à vontade para dar tua última mensagem, pelo menos nesse momento.
Agradeço o convite, né, André, a participação nesse momento de construção, tá tudo tão estranho, né? Vou pedir que a gente continue se cuidando, né? A gente cuide um dos outros, mas a gente também não seja nem um pouco negligente com as nossas próprias emoções e com as nossas limitações. A dor do outro, ela requer gentileza, né? Mas as nossas próprias questões também. Então, ser tão gentil com os outros como a gente deve ser com as nossas próprias questões. Seguir se cuidando, máscara, álcool gel, distanciamento, né? Tudo aquilo que é necessário, pensando também que a saúde mental ela tem que entrar nesse pacote. Né? Vamos sobreviver, vamos passar por tudo isso, a gente tem que segurar mais um pouquinho, a gente se encontra melhor também no final. Perfeito, legal. O Renato Bonato Júnior já tinha falado aqui antes, acho que eu não tinha citado ele, desculpa, Renato. Mas ele diz que legal ver profissionais engajadas e engajados nesse momento complexo para auxiliar jovens em suas questões mais sensíveis. A Sora Carol, virei fã da Gabriela Guelen, parabéns, maravilhosa. Ótimas contribuições, imensa gratidão por ter aceitado esse convite de conversa com a escola pública. A Sora Lisiane, que pena que já acabou, muito obrigada. A Sora Bruna, que maravilha esse projeto. A Sra. Magda, que rápido, muito obrigada pelas contribuições. Legal, gente, queridas colegas, no distanciamento, mas a gente se fala diariamente, porque o trabalho segue. Amanhã tem o colega Iago Cunha, que é assistente social, e na quarta-feira tem a Michele Machado, que é tua colega, Gabriela, psicóloga, que já conhece a escola. Gabriela, muito obrigado, continuamos nos cuidando. Eu te agradeço. Fico à disposição. Obrigada. Um abraço a todas e todos, gente. Até amanhã.